som icônico do wop 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 de um helicóptero Huey do Vietnã. No meio da Guerra do Vietnã, este som era o som do Rei dos Céus, o helicóptero Huey, o UH-1. Mas ele tinha um problema fatal. Era praticamente um caixão voador. Um único tiro de AK-47 no motor, na transmissão ou nos pilotos, e ele caía como uma pedra. O Pentágono estava cansado de perder tripulações valiosas. A ordem foi clara. Precisamos de um substituto, e ele precisa ser a prova de falhas. Corta para o som mais agudo, rápido e agressivo do Black Hawk. Foi lançado o programa UTAS, um nome burocrático para uma ideia revolucionária. A exigência política era simples e direta. O novo helicóptero precisava ter 2 motores, blindagem para a tripulação e, o mais importante, ser projetado para cair e, mesmo assim, salvar os soldados lá dentro. O resultado dessa política de sobrevivência foi o Sikorsky UH-60 Black Hawk, mas a grande ironia é que a sua fama mundial não veio das suas vitórias, mas sim do seu maior e mais trágico desastre. O Black Hawk é uma máquina impressionante, projetada nos anos 70 para ser a antítese do vulnerável Huey. No cockpit, temos 2 pilotos, protegidos pelo que chamam de caixa balística, uma armadura de titânio e Kevlar feita para aguentar tiros vindos de baixo. Atrás, ele leva 11 soldados totalmente equipados ou 6 macas, fazendo dele o verdadeiro cavalo de batalha para infiltração e resgate. Mas a verdadeira genialidade do Black Hawk está na sua motorização. Ele é equipado com 2 motores General Electric T700, cada um com cerca de 1.500 cavalos de potência. E aqui está o ponto-chave, a redundância. Se um motor do Black Hawk falhar ou for atingido, o outro tem potência suficiente para manter o helicóptero no ar e sair da zona de perigo. O Huey não tinha esse luxo. A sobrevivência está em cada detalhe. As pás do rotor principal são feitas de titânio e compósitos, projetadas para aguentar tiros diretos de canhões de até 23 milímetros e continuar voando. É simplesmente absurdo. E veja só o trem de pouso. Na versão do exército, ele não é retrátil e tem um motivo. Ele foi feito para estourar e absorver a energia de uma queda de até 11 metros por segundo. Ele se sacrifica para salvar a estrutura principal. Mas a engenharia de sobrevivência vai ainda mais longe. Os assentos dos pilotos e das tropas não são fixos no chão como num avião comercial. Eles são presos no teto e nas laterais, e são projetados para deslizar para baixo, como um amortecedor gigante, absorvendo a força G do impacto e protegendo a coluna dos soldados. É uma célula de sobrevivência disfarçada de helicóptero. Com uma velocidade de cruzeiro de quase 300 km por hora, ele é rápido o suficiente para entrar e sair de uma zona de pouso quente antes que o inimigo saiba o que o atingiu. Agora, vamos falar de grana. Um UH-60M moderno custa cerca de 21 milhões de dólares, mas os modelos de operações especiais, os MH-60, podem passar dos 40 milhões. E o custo para mantê-lo no ar? Milhares de dólares por hora de voo, algo entre 3 a 5 mil dólares, muito mais caro que seu antecessor. Mas aqui entra uma jogada de mestre da burocracia do Pentágono, uma genialidade logística. Eles exigiram que o motor T-700 do Black Hawk fosse exatamente o mesmo usado no helicóptero de ataque Apache, o AH-64. Pense nisso, um único motor para 2 plataformas de helicópteros completamente diferentes. Isso cortou os custos de treinamento, manutenção, peças e logística pela metade. Uma decisão política que economizou bilhões de dólares ao longo das décadas. E a versatilidade? O Black Hawk é um verdadeiro Lego militar. A Força Aérea tem o HH-60 Pave Hawk, especialista em resgate em combate, com uma sonda para reabastecimento em voo. A Marinha tem o SH-60 Seahawk, um caçador de submarinos equipado com radar e sonar. E, claro, existe o lendário MH-60 Mike, do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais. Esse é o verdadeiro Falcão Negro dos filmes, o carro de Fórmula 1 dos helicópteros, com radar de acompanhamento de terreno e capacidade de reabastecimento aéreo. Então,
Quais são os pontos fortes e fracos dessa máquina quando a coisa aperta de verdade? O maior ponto positivo é exatamente aquele para o qual ele foi projetado: a sobrevivência ao cair. Como já falamos, o trem de pouso estoura, a fuselagem amassa. Os assentos descem, mas a caixa que protege a tripulação e as tropas tende a permanecer intacta. A prova disso veio no seu pior dia. Outro ponto forte é sua potência e redundância. Ele pode levar mais peso, voar mais alto no ar rarefeito do Afeganistão e operar em climas mais quentes no deserto do Iraque, coisas que o Huey jamais sonhou em fazer. Os dois motores T-700 são a alma e o seguro de vida do Black Hawk. Mas ele não é invencível. Ele tem sua criptonita. Assim como a maioria dos helicópteros convencionais, seu calcanhar de Aquiles é o rotor de cauda, um único RPG-7 no lugar certo, e ele começa a girar sem controle. E foi exatamente isso que derrubou os dois Black Hawks em Mogadíscio. A falha fatal não foi no motor, mas no pequeno rotor de cauda. Outro ponto negativo é que ele foi projetado para a Guerra Fria, esperando ameaças vindas de baixo. Na guerra urbana moderna, os tiros vêm de todos os ângulos, de cima, das janelas dos prédios, de todos os lados. Isso expôs vulnerabilidades que o design original simplesmente não previu. E isso nos leva a 1993, a Batalha de Mogadíscio, o evento que transformou o Black Hawk num ícone trágico e imortalizou a frase Falcão Negro em perigo. Dois helicópteros, o Super 61 e o Super 64, foram abatidos por granadas de RPG em combate urbano brutal na capital da Somália. O desastre político foi imenso. Os Estados Unidos retiraram suas tropas e mudaram sua política externa por anos. A falha não foi do helicóptero em si, mas da estratégia, da política que negou o envio de blindados e apoio aéreo pesado e da tática que subestimou o inimigo. Mas, apesar do horror, a engenharia de sobrevivência do Black Hawk foi colocada à prova e funcionou. A tripulação do Super 61, pilotado por Michael Durant, sobreviveu ao impacto inicial da queda. A fuselagem, os assentos, o design, tudo funcionou como projetado, provando que a promessa feita décadas antes de criar um helicóptero que salva vidas mesmo ao cair era real. Depois disso, nas guerras do Iraque e do Afeganistão, de 2001 a 2021, o Black Hawk se tornou a espinha dorsal das operações. O som característico dos seus rotores, aquele hump-hump, era o som da cavalaria chegando. Ele foi o táxi, a ambulância e o caminhão de mudança da guerra por 2 décadas. E quando pensávamos que conhecíamos todos os segredos do Black Hawk, veio a maior curiosidade de todas: o Stealth Hawk. Em 2011, durante a Operação Lança de Netuno, a missão para capturar Osama Bin Laden, um dos helicópteros da equipe de elite, teve um pouso forçado no complexo, e quando o mundo viu as fotos dos destroços, aquilo não era um Black Hawk normal, era uma versão secreta, furtiva ou stealth. Tinha ângulos retos e superfícies planas, como o caça F-117, para desviar ondas de radar. Tinha materiais que absorviam radar e um design de rotor de cauda bizarro e super silencioso, feito para evitar detecção sonora e eletrônica. Era um projeto negro, tão secreto, que sua existência só foi revelada por acidente. Isso provou que, mesmo depois de décadas de serviço, o Black Hawk ainda está evoluindo nas sombras, se adaptando para os desafios do futuro. O Black Hawk nasceu da lição sangrenta do Vietnã e se tornou uma lenda no desastre da Somália. Ele foi projetado para sobreviver a quedas, mas se tornou vulnerável nas cidades. E quando pensávamos que o conhecíamos, ele se escondeu nas sombras em uma versão stealth que ninguém sabia que existia. O UAC-60 é muito mais do que um helicóptero. Ele é a história da guerra moderna, uma plataforma que aprende, evolui e continua sendo o verdadeiro cavalo de batalha dos céus. Obrigado por assistir. Se você curtiu essa imersão na história e na engenharia do Black Hawk, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. E agora, eu quero saber a sua opinião. O que foi mais impactante na história do Black Hawk? A sua incrível engenharia de sobrevivência, o desastre político em Mogadíscio
ou a revelação do Stealth Rock secreto? Deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima.